Graça e a paz do Senhor, amados irmãos. Hoje é terça-feira, dia 2 de junho do ano 2026. Estamos aqui para mais uma meditação no nosso livro de meditação Pão da Vida. E o tema que vamos abordar hoje diz assim: Ele não muda, mas muda todas as coisas. Hoje, irmãos, vamos falar da imutabilidade de Deus. O nosso Deus é imutável, Ele permanece para sempre, mas tem poder para mudar todas as coisas. E temos como versículo-chave o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nada melhor do que este versículo para explicar o nosso tema, que é a imutabilidade de Deus. Quer dizer que Jesus não mudou ontem, não muda hoje e não mudará, e Ele continuará a ser o mesmo eternamente. Oh, glória a Jesus, aleluia! A nossa leitura, o texto base para a nossa meditação de hoje está no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículos 1 a 10. Mas antes, irmãos, vamos ter uma palavra de oração e também vamos repetir o nosso versículo de cor do mês de junho, que está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Antes, vamos ter a palavra de oração. Santo Deus, querido Pai, louvamos-te, Senhor, porque Tu és o Deus imutável, o Deus que permanece para sempre, o Deus que é ontem, hoje e eternamente, o Deus que merece a nossa confiança, porque aquilo que és nunca vai mudar. O nosso Salvador, o nosso Redentor, o Deus que nos amou, aquele que veio e deixou os céus para nos buscar e resgatar de todo o mal e do pecado e de tudo que estava sobre nós. Tu és esse Deus e vais continuar a sê-lo eternamente. Obrigado, Jesus, por isso. Obrigado por cada ouvinte que vai ouvir essa palavra, que ele possa ter confiança em Jesus e que possa saber que não há mais ninguém em quem podemos pôr a nossa confiança além de Ti, Senhor, porque Tu és soberano, Tu és Deus que vela pela Tua palavra e tudo o que disseste nelas vão cumprir. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, glória a Jesus, aleluia. Então, irmãos, como disse, o nosso versículo de cor do mês de junho está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Outra vez, amados irmãos, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus nos criou como boas obras. Ele criou-nos e viu que tudo era bom e preparou-nos um caminho para que andássemos nele. Então, este caminho é o que estamos a pregoar, é o que nós partilhamos todos os dias, este caminho que está descrito aqui na sua palavra, o modo de vida que Deus preparou para nós. É isso que nós partilhamos e também vivemos. Vamos agora para a nossa leitura no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículos 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Então orou Ana e disse: O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação.
Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é Deus da sabedoria e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçavam foram vestidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os seus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Oh, glória a Jesus, aleluia, que palavra linda, que promessa, que louvor é este. Nós podemos ver aqui a Ana, que é mãe de Samuel, a glorificar a Deus, a mostrar os feitos grandiosos de Deus, deste Deus imutável, deste Deus que nós não podemos medir, que tem poder para fazer descer a sepultura e também fazer subir dela. Quer dizer que Deus pode acabar com a vida e pode dar vida. Deus ressuscitou pessoas. E Jesus é a prova viva disto, ressuscitou dentre os mortos e também nos prometeu a ressurreição para um dia vivermos com Ele na sua glória. Então, amados irmãos, feita a leitura, vamos ver o que nós temos na nossa meditação de hoje, neste livro, que é o nosso livro de meditação diária, Pão da Vida. Então diz assim: hoje queremos observar uma das características do nosso Deus que pode ajudar-nos a ganhar mais coragem e ter mais fé nesta vida. E qual é esta característica? É exatamente o tema da nossa meditação de hoje. A imutabilidade de Deus. O nosso Deus é um Deus eterno. Então, é exatamente isso que vamos observar. Ontem referimos-nos a que todos nós já fomos crianças uma vez e hoje somos adultos. Ontem celebramos o Dia da Criança, né? Todas elas estavam felizes porque foram acarinhadas. Espero que todas as crianças deste mundo possam receber o carinho de algum adulto que esteja ao pé dele. Então, nós também um dia já fomos crianças e hoje somos adultos, porque a mão de Deus fez muitas mudanças no nosso corpo. Conforme fomos crescendo, comendo, bebendo, né, alimentando, ele próprio não sofreu nenhuma mutação. O nosso Deus não sofreu nenhuma alteração no seu ser, mas mudou completamente o nosso corpo. Nós hoje, ao olhar para nós, vemos muitas mudanças na nossa forma física, na nossa aparência e não só, também na nossa forma de pensar.
Gosto muito da forma como Tiago declara esta verdade acerca de Deus. Ele diz assim em Tiago 1, capítulo 1, versículos 16 e 17. Meus amados irmãos, não vos enganeis, toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Amados irmãos, em nosso Deus não há mudança nenhuma. Deus não muda e jamais vai mudar a sua essência. Essa afirmação. Deus não muda e jamais vai mudar a sua essência. Ele vai continuar a ser aquilo que é. Variação. Amados, Deus não muda e jamais vai mudar a sua essência, mas nada permanece nesta terra sem se mudar com o tempo. Estamos a falar da grandeza de Deus, amados irmãos. Podemos descansar e permanecer firmes com toda a confiança, crendo em Deus, confiando nele sem receio, porque Ele nunca vai mudar quem é. Não há sombra nem engano em Deus. Não há sombra de engano em Deus. Não existe nada escondido nele, porque Ele é a própria luz. E por isso é que estamos seguros em Cristo e devemos permanecer seguros em Cristo. O nosso versículo-chave diz-nos que Jesus é hoje o mesmo e foi desde o princípio do mundo e assim continuará para sempre. Se é assim, por que não descansarmos completamente a nossa vida em Cristo? Oh, glória a Jesus! Todos os milagres que Jesus fez quando esteve fisicamente neste mundo, ainda hoje continua a fazê-lo quando crentes fiéis clamarem pelo seu nome, com fé e com confiança. Jesus faz isso porque Ele é o mesmo e não mudou. Nós podemos mudar em segundos a nossa forma de nos apresentar, a nossa voz, a nossa maneira de estar. Podemos mudar isso em minutos, mas Jesus não mudará, nem que seja em milhares de anos. Gosto também da forma como o salmista trata este assunto, com palavras tão bonitas. Ele diz em Salmos 102, versículo 25 a 27, diz assim: desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são as obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como uma veste, como uma roupa os mudarás e serão mudados. Mas tu és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Oh, glória a Jesus, aleluia! Quão lindo é esta revelação! Quão bonitas são essas palavras que o salmista usou para mostrar a imutabilidade desse Deus em quem nós confiamos. Esta verdade é a única, meus amados irmãos. Agora, se nós cremos que tudo isso é assim, também devemos andar com Deus com grande respeito e honra, porque Ele não é nosso colega. Pois é, Deus decidiu aproximar-se de nós como um pai amoroso. Mas nós devemos nos lembrar sempre que Deus não é igual a nós, nem se tornou nosso colega.
Outra coisa que este tema nos mostra é que não existe situação alguma que chegue até nós e que permanece para sempre. Oh, glória a Jesus, aleluia! Não existe nenhuma situação que chegue até nós que permanece para sempre. Esta verdade é muito importante, amados irmãos. Se estás a enfrentar uma situação difícil, encara-a com fé e coragem, porque ela será mudada pela mão do teu Pai que está no céu. O contrário também é verdade, amados irmãos. Se estás numa situação boa, tem cuidado para que o orgulho não entre no teu coração, porque isso também pode ser uma prova para ti. Oh, aleluia! Como nosso Deus é tão maravilhoso. Trata sempre as pessoas com respeito, porque não existe nada nesta terra que não venha a mudar. Nada permanece para sempre, amados irmãos. Portanto, louva a Deus por quem Ele é, aquele que muda todas as coisas sem nunca mudar Ele próprio. Agradece-lhe pelas situações difíceis que já chegaram à tua vida, mas que Deus veio a transformar em bênção. Ora para que Deus te dê fé e coragem para enfrentar todas as situações que surgirem, porque tudo acabará por mudar. Oh, glória a Jesus, aleluia! Amados irmãos, nós temos aqui uma lição muito importante. Eu gosto tanto desta meditação de hoje, porque, irmãos, cinge no louvor a Deus. Cinge na glorificação da essência, de uma das essências de Deus, de ser um Deus imutável, de ser um Deus justo, de ser um Deus que tem poder para fazer tudo, que pode mudar todas as coisas, sejam situações difíceis, assim como situações boas e agradáveis, porque Ele é soberano, é dono das coisas, dono do tempo, dono da vida, dono de tudo. A sua palavra diz, salvoeiro, num dos cânticos, que Ele estabelece os reis e remove os reis. Ele muda os tempos. É Ele que muda os tempos, é Ele que muda as estações, remove, restabelece reis, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é sabedoria e o poder. Glória a Deus, que tem poder sobre todas as coisas, sobre o tempo, sobre as estações, sobre os reinos, sobre todos os poderes. Amados, realmente nada é estanque nessa vida. A vida que nós temos não é nossa, ela pode ser retirada a qualquer momento, porque nos foi dada. É uma dádiva, é uma graça que nós recebemos. Portanto, devemos vivê-la com consciência de que há um Deus que é soberano, que está sobre tudo e que pode pôr termo a essa vida a qualquer momento, assim como pode mudar as condições em que nós vivemos. Como já disse, a vida é volátil, tudo muda ao nosso redor. Tudo se altera num ápice. Se Deus quiser, agora, onde nós estamos, neste momento, Ele pode converter essa situação em outra. Já passamos por várias coisas, já vimos situações que de repente mudaram
por exemplo, estações, tempos, situações meteorológicas que já assistimos, tsunamis, vendavais, ventanias e várias outras. Situações de mercado financeiro que já se alteraram, bancas que foram à falência num dia para outro. Podemos perder a nossa vida num abrir e fechar dos olhos. Podemos perder o nosso estatuto. A nossa situação financeira pode mudar de um dia para outro. Podemos perder emprego de um dia para outro. Podemos estar numa situação de vulnerabilidade, assim como podemos estar também num dia para outro numa situação de bênção e de paz e de tudo a correr bem. Mas, irmãos, temos que ter consciência de que há um Deus soberano que está no controle de todas as coisas. E Ele pode permitir que as coisas mudem no momento em que Ele quiser. Portanto, não devemos tomar nada como estanque. Não devemos tomar nada como definitivo. Nem mesmo a nossa aparência física. Muitas pessoas não conseguem lidar bem com as mudanças, mas elas vão chegar. Elas chegam. A aparência que eu tinha há 20 anos atrás não é a que eu tenho hoje. Mesmo há 10 anos atrás não é a mesma que eu tenho hoje. Muitas pessoas também veem isso nas suas vidas, porque o nosso Deus é implacável, Ele é o único que não muda. Portanto, nós devemos confiar nele. Ele é Deus que tem todo o poder e que pode fazer mudanças. O único que não muda, que é imutável e que permanece para sempre, é Ele. E Ele merece a nossa confiança por ser um Deus imutável, aquele que prometeu nos dar vida, vida em abundância. E Ele vai cumprir isso. Ele vai cumprir. Nós precisamos nos posicionar e saber o Deus que temos. Não devemos descurar nessa graça e pensar que só porque Deus nos amou tanto, agora passou a ser nosso colega, nosso amiguinho, nosso colega de classe com quem podemos brincar. Não, irmãos, Deus é Deus soberano. Devemos-lhe a honra, a glória, devemos-lhe o respeito e tudo o que lhe é devido. Devemos-lhe a adoração e o louvor. A nossa vida deve ser vivida de forma a honrar o nome de Deus, de forma a glorificá-lo, de forma a adorá-lo. E que Ele possa ser o centro de tudo na nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos dê uma ótima semana. Em nome de Jesus. Amém.